Bem, irmãos, como já foi dito, é um privilégio não só estar aqui na igreja, uma igreja que já temos contribuído, graças a Deus, né, através da escola, mas o grande privilégio de poder estar em mais um culto, né, ao Senhor, no dia do Senhor, louvando o seu nome, agradecendo pelas suas misericórdias em nossas vidas e participando desse momento tão importante que é o ensino da palavra do Senhor em nossas vidas, não é isso? Estamos num mês especial, não é isso? É o mês da juventude e a gente escolheu o livro de Jonas, né? Então, quem cresceu na igreja aqui, quem fez parte de ministério infantil, levanta a mão aí. Quem cresceu, criança na igreja e fez parte de ministério infantil. Nossa, tem pouca gente, pensei que tinha mais, né? Dificilmente o pessoal que teve essa trajetória não teve um contato com o livro de Jonas, né? Jonas é muito famoso no ministério infantil por ser aquele profeta desobediente, não é isso? Ao contrário da imagem de profeta que a gente tem, que é aquele servo do Senhor, que ouve a voz do Senhor e vai levar a sua mensagem. A imagem que tem do profeta Jonas, quando a gente fala o nome Jonas, normalmente é de um profeta que foi desobediente. E a outra lembrança muito forte que a gente tem do livro de Jonas é o quê? Que ele foi engolido. Alguns dizem baleia, né? Não tem baleia no texto, né? Só disse que é um grande peixe, não é isso? O fato é que a gente vai ter o privilégio, nesse mês, de estudar profundamente esse livro. E a gente vai ver que tem muito mais coisa para a gente aprender no livro de Jonas, além da sua desobediência e além dele ter virado comida de peixe, tá certo? Então, na verdade, a mensagem do livro de Jonas é muito maior do que essa. E Jonas não é o personagem principal do livro, né? Desculpe decepcionar quem cresceu no ministério infantil, né? Achando que era Jonas, não. O principal personagem desse livro é o Senhor. O principal personagem desse livro é o nosso Deus, e que a gente já recitou aqui no tema, né? Que dele vem a salvação. Amém? Então a gente vai usar essa frase aí durante todo o mês. Do Senhor vem a salvação. Amém? Do Senhor vem a salvação. E cada domingo, cada exposição, a gente vai trazer, são 4 exposições, a gente vai abordar uma parte de cada capítulo. São 4 capítulos do livro, tá certo? Então, hoje, a gente vai abordar uma parte do primeiro capítulo e a gente vai perceber o que é que esse capítulo está falando a respeito dessa salvação do Senhor na nossa vida. Amém? Então, queria convidar a igreja a mais uma vez ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, e vamos ler a sua palavra. Então, já abra a sua Bíblia no livro de Jonas. Capítulo 1. E aí a tarefa mais difícil como pregador agora, na verdade todos os domingos, é separar uma parte de cada capítulo, né? Porque o capítulo é tão rico e você tem que abordar apenas uma parte para explicar, mas enfim. Hoje à noite nós vamos ler Jonas 1, a partir do versículo 4 até o final do capítulo, tá certo? Para entender o panorama do que está acontecendo. Então, abra sua Bíblia, livro de Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 4, eu vou ler aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Se tiver alguma diferença na sua Bíblia, é só uma questão de tradução. Vamos fazer igual aos nossos irmãos pentecostais, né? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Graças a Deus, todo mundo achou. Então, vamos ler. Jonas 1, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava a seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade?
Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram a Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações essa noite, Senhor Deus, que possamos aprender através da tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Queridos, estamos diante de um momento muito interessante da história, e eu queria convidar você a perceber os detalhes do que está acontecendo aqui, né? Eu particularmente, eu sou fã das narrativas bíblicas, né? Se você gosta de cinema, você vai ver que o cinema simplesmente bebeu muito da narrativa bíblica. E eu queria convidar você a olhar para esse texto agora, tentando realmente montar o que aconteceu aqui, tá certo? E você vai ver que o que está diante de nós é uma cena muito violenta, tá certo? Precisamos entender, inclusive, o contexto. Se você não conhece o livro de Jonas, ele começa com a palavra do Senhor indo a Jonas e dando uma ordem para ele. Jonas, que era filho de Amitai, ele deveria se levantar e ir a Nínive pregar aquela cidade. Por quê? Porque a sua maldade era tão grande, e a forma do profeta falar é que a maldade era tão grande, como se fosse que o cheiro da maldade e do pecado estava subindo da presença do Senhor. Então Deus, que não tem prazer no pecado, o que é que ele faz? Ele chama o seu servo e dá uma missão para o seu servo. Qual é essa missão? Jonas, vá pregar contra Nínive, porque o seu pecado subiu até a minha presença. O que deveria virar uma viagem missionária, com um ótimo motivo para levar a palavra do Senhor e libertar o povo que estava pecando e lhe dar salvação, passa a virar agora uma jornada suicida. Vocês perceberam? E é interessante porque o livro de Jonas é um testemunho do próprio profeta. Não sei se vocês perceberam. Normalmente, se você abrir a Bíblia para ler qualquer profeta, você vai ver uma sequência de discurso. O profeta, normalmente, ele vai dizendo o que está errado no povo, ele vai denunciando o erro, ele vai dizendo o que vai acontecer se o povo está pecando, continuar pecando, mas em seguida ele dá uma esperança e diz: mas se vocês se arrependerem, o Senhor vai perdoar vocês. Normalmente, os livros proféticos são assim, discursos. Só que a gente está diante de um livro profético que tem um formato diferente, vocês perceberam? O livro de Jonas, ele não é uma sequência de discurso, ele é simplesmente o quê? Uma história sendo contada. Mas aí é que é interessante. Imagine que eu fosse convidado para pregar aqui na igreja, e ao invés de ler o texto, eu viesse e começasse a dar o meu testemunho. Alguém aqui já participou de algum evento que tinha um convidado para dar um testemunho a respeito da vida dele? Através do testemunho ele traz alguma lição para a igreja? Pronto. Exatamente isso que está acontecendo aqui. Jonas, para dar a mensagem de Deus para o povo da época, ele fez assim: eu não vou escrever a profecia não, eu vou contar a minha história. E a partir desse momento ele começa a testemunhar o que aconteceu na vida dele, para que o povo pudesse entender o que o Senhor queria da vida do povo. Entenderam a lógica? E é por isso, irmãos, que se você olhar no início do livro, ele já começa dizendo assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai.
Quando ele dá esse dado, ele está dizendo assim, ó, qualquer povo de Deus na história da humanidade que lê isso aqui vai saber que Jonas é. Porque se você for lá no livro de 2 Reis 14, 24, você vai ver que lá tem dizendo que existia um profeta chamado Jonas, que era filho de Amitai. E ele vivia numa época que o povo de Deus era conhecido por ter um rei idólatra e vivia um período de muito pecado. Então olha que interessante, Jonas vivia neste momento, e é neste momento que ele está contando o seu testemunho. Então agora nós temos várias pistas para que a gente consiga ler o livro de Jonas entendendo qual é a mensagem do Senhor para a vida do povo da época. E a partir daí eu consigo tirar a mensagem do Senhor para a nossa vida hoje. E a primeira mensagem que eu queria que vocês percebessem é o seguinte: Jonas contando, ele diz assim, ó, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, levante-se e vá pregar. E olha o que Jonas fez contando, ele diz assim, e eu me levantei para fugir. Os versículos 1, 2 e 3 é basicamente isso. A palavra do Senhor veio a mim dizendo qual era a vontade dele para a minha vida. E essa vontade, Deus disse assim, ó, levante-se para ir para lá. E eu me levantei para vir para cá. Então, irmãos, quando a gente leu a partir do versículo 4, Jonas está dizendo assim, gente, olha o resultado do que eu fiz. Entenderam a lógica agora? Então a gente já tem uma lição aí, não é isso? Eu não sei se você na sua vida já pagou muito caro por uma escolha errada. Eu não sei se você na sua vida já sofreu uma pena muito dura por um erro que você fez. O fato é que a palavra do Senhor deixa muito claro que o nosso Deus, Ele usa a disciplina para nos conduzir. Vocês perceberam isso? No capítulo 2 de Gênesis, Deus diz para Adão, Adão, não coma do fruto. Se você comer, você morre. Quando ele come, o que é que Deus faz? Deus mata ele em seguida? O que é que Deus faz? Deus impõe uma disciplina. O que é que está acontecendo aqui na vida de Jonas, gente? Mais uma vez, a palavra do Senhor foi para o seu servo, da mesma forma que foi para Adão, dizendo exatamente o que ele precisava fazer, e ele faz o quê? O contrário. E a partir daí, o que é que acontece? Olha como inicia o nosso texto. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava o quê? Romper. Uma grande lição que você vai perceber durante todo esse mês, que o livro quer deixar claro, e a gente nunca pode esquecer isso. Não é só que do nosso Deus vem a salvação, mas ela vem porque o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Ele tem poder sobre céu, terra e mar. Lembram do Salmo 19? Os céus... Olha aí, na ponta da língua, né? Exatamente, o Salmo fala que toda a criação, na verdade, já proclama o Criador. E o que é que Jonas está dizendo? E não só proclama, como ele controla, viu? E controla para o que ele quer. Gente, como a situação ficou complicada para Jonas. Ele recebeu a ordem do Senhor e ele se levantou para fazer exatamente o contrário. E agora o Senhor manda uma tempestade. E é interessante porque quem está contando o que aconteceu é quem estava dentro do barco. E o que ele falou aqui é que a tempestade era tão violenta que o barco estava praticamente o quê? Se arrebentando. Você tem noção? Isso aqui faz milhares de anos que aconteceu. Então, a gente não tem embarcação aqui de aço. Você está entendendo? A gente não tem colete salva-vida, né? E, gente, Jonas era de Gato e Rafé. Então, tipo assim, não tinha praia onde ele morava, né? E eu acho que não tinha piscina. Jonas não sabia nadar, né? A situação para Jonas estava complicada. O barco, ele disse que era tão violenta a tempestade que era como se ele escutasse assim o barco gemendo, sabe? As ondas batendo no barco, aquele negócio tremendo, começando a vazar água pelas emendas da madeira. E aí o que é que acontece? A partir daqui a gente vai ver, do 4 ao 6, que Jonas vai fazer vai contar a história daí, querendo mostrar qual é a reação de quem está no barco diante daquela tempestade.
E vocês perceberam o que de curioso Jonas deixou claro nesse momento aqui? Quando a tempestade começa, que o barco está quase sendo destruído, e ali estava decretada a morte de todo mundo que está ali, olha o que é que acontece. Veja o versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo. E cada um clamava ao seu próprio Deus. Gente, a gente está falando de gente idólatra, de gente que não crê no Senhor. Quando eles estavam diante da dificuldade, da adversidade, da face da morte, o que é que eles fizeram? Eles clamaram ao Deus deles. Eles foram buscar ajuda. Quando a gente está desesperado, a gente não vai buscar ajuda? Como é ruim quando a gente se sente só e não sabe a quem buscar ajuda, né? Jonas está dizendo, olha, se você é povo do Senhor, você tem o Senhor que fez os céus e a terra, né? Só que nesse caso aqui não é uma simples ajuda de uma dificuldade. Ele sabe que ele está sofrendo a disciplina do Senhor por causa da sua desobediência. Gente, não é um quadro de tentação. A gente precisa entender essa diferença aqui, tá certo? O que é um quadro de tentação? São coisas que vêm na nossa vida, fruto do pecado agindo em nossa vida, no sentido de que aquilo vem para nos derrubar. O que está acontecendo aqui é que o Senhor deu uma ordem a ele, e ele está fazendo o quê? Não, perdão, eu inverti aqui, viu, gente? Não é uma provação. Provação é o quê? É o que Deus promove na nossa vida para nos edificar, para que a gente cresça. E a tentação vem para a gente derrubar a gente cair e pecar mesmo. Jonas está sendo tentado pelo seu mau coração, é fruto do pecado. Então o que está acontecendo aqui, gente, é culpa exclusiva de quem? De Jonas. Aliás, vamos dar nome aos bois, né? Do pecado na vida de Jonas. Isso é um alerta, tá certo? Porque a palavra do Senhor em Romanos 3:23 diz o que para a gente? Todos, eu sou pecador. Você também é pecador. Então, gente, essa mensagem é muito forte. O que é que ela está dizendo? A gente precisa estar alerta ao pecado em nossa vida. Porque o pecado em nossa vida, ele promove consequências sérias mesmo. O salário do pecado é a morte. E sabe o que é assustador aqui, que Jonas está deixando claro? É como se ele dissesse, gente, ele está contando isso olhando para trás, tá certo? É como se ele dissesse assim, gente, olha a loucura que eu fiz. Eu recebi a voz do Senhor dizendo que era para eu fazer e eu desobedeci. Isso configura pecado. E na palavra do Senhor, o pecado nos leva para a disciplina do Senhor veio com toda a fúria na minha vida. Quem não era crente, quando olhou a disciplina do Senhor, qual foi a reação dessas pessoas? Se desesperaram e começaram a clamar a seu Deus, que nem um Deus vão, que não ia resolver a situação, mas mesmo assim eles estavam fazendo o quê? Clamando. Mesmo assim eles estavam o quê? Temendo. Olha o que Jonas está dizendo. Os incrédulos estão temendo a tempestade que o Senhor mandou. Os incrédulos começaram a tirar as cargas do barco. Gente, isso significava prejuízo financeiro. Eles foram contratados para levar aquela mercadoria. Com aquela tempestade, eles tinham que fazer o quê? A gente precisa salvar. Está todo mundo com medo de morrer. O que é que o profeta está dizendo? Gente, quando veio o preço do pecado, os homens lá, cada um começou a correr para um lado para tentar resolver. Clamar a Deus, suplicar, temer a consequência daquela desgraça e tirar o que for necessário. Gente, pense que esse barco agora, metaforicamente, é a nossa vida. Quando vem a disciplina do Senhor, quando vem a palavra do Senhor, dizendo que está errado, a gente precisa fazer o quê, gente? Temer. A gente precisa o quê? Clamar, mas clamar ao Deus certo, ao nosso Senhor. A gente precisa buscar a vontade de Deus para a nossa vida. E o que for necessário lançar fora, independente do prejuízo, precisa ser lançado. Você já percebeu como a gente às vezes se apega a coisas que nos afastam do Senhor? Não é isso? Aliás, como as coisas que nos afastam do Senhor têm uma facilidade para agarrar no nosso coração. Já perceberam isso? E para a gente se livrar disso, pense que é complicado. A gente costuma colocar isso na classificação de vício, né? Já percebeu a quantidade de vício que a gente cria? Em cima de coisas que só fazem atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor.
O fato é que Jonas está dizendo que quando veio a tempestade, quando o barco começou a gemer diante do barulho das ondas, e você imagina a situação aqui, as ondas eram tão violentas que o barco estava ameaçando a se romper. Os homens se desesperaram, temeram, clamaram e começaram a jogar as coisas fora. E ironicamente, olha o que Jonas, imagine Jonas contando testemunho, gente. Gente, vocês não acreditam o que eu fiz. Diante desse quadro de calamidade e de morte, o que é que eu fiz? Eu fui para o porão e fui dormir. Gente, nem se ele tivesse trabalhado, tipo assim, 5 dias de ajudante de servente, numa obra pesada, né? Fizesse bico à noite de vigilante, chegasse no barco, tomasse uma cartela de Rivotril, para o camarada conseguir dormir numa situação dessa. A gente precisa entender que é muita determinação para desprezar o que está acontecendo. Vocês concordam? É tipo assim, eu não estou nem aí com o que vai acontecer. Eu quero é ficar do jeito que eu estou mesmo. Gente, o que Jonas está contando é tipo assim, gente, percebam a diferença do ímpio que não conhece a Deus para mim. Tipo assim, olha a postura do crente e a do descrente quando o Senhor mandou a tempestade. Os ímpios clamam, os ímpios temem. Isso aqui me impressionou. É o fator que isso é muito, muito, muito importante a gente sair daqui hoje à noite percebendo isso. Gente, nós precisamos temer a consequência da desobediência. Porque o salário do pecado é sempre a morte. Mas não se esqueça, o livro de Jonas não fala sobre morte. Porque do Senhor vem a salvação. Então, se o Senhor mandou uma tempestade, é porque é proporcional. Ele sabia, ele ainda vai dormir? Vocês vão ver. A tempestade é a disciplina do Senhor para trazer Jonas para onde? Para o centro da vontade dele. É a misericórdia do Senhor na vida de Jonas. Olha que interessante. Sabe por quê? Porque ele está querendo que Jonas tenha a postura que os ímpios estão tendo. E aí, diante dessa disparidade, né, o capitão desce, e é muito importante você entender que tem um jogo de palavras aqui no original, tá certo? Porque Jonas disse assim, a palavra do Senhor veio para mim, mandando eu levantar para pregar. E eu levantei para descer. Ele fala assim mesmo. E eu desci para Jope, desci para Tarsis, desci para o navio, e no final ainda desci para onde? Para o porão para dormir. E o circo pegando fogo lá fora. Vocês estão entendendo? O cuidado e a beleza, inclusive, que Jonas está contando a história, o testemunho dele, ele caprichou, viu, gente? Ele escreveu um texto assim para deixar claro o que está acontecendo. E o capitão, quando vê a cena do barco dele indo-se embora, ele praticamente se despedindo da vida dele, e chega no porão e vê quem? É o louco, né? A reação do capitão é como se fosse assim, esse camarada só pode estar doido. Olhem a frase do capitão no versículo 6. Como você pode ficar aí dormindo? É tipo assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. É sério que você está dormindo? Você está vendo o que está acontecendo aqui fora? Imagine a cena. E aí o capitão, olha que vergonhoso isso. O capitão diz o quê? Levante-se. Clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Gente, se você for estudar a interpretação bíblica, você vai ver que nas narrativas, né, os diálogos são sempre o coração teológico do que está acontecendo. Olha o que o capitão está dizendo. Clame ao seu Deus. Quem sabe ele vai ter o quê? Misericórdia. Meus irmãos, precisamos aprender a o quê? Clamar ao nosso Deus. Precisamos, diante das dificuldades, independente da situação, tá certo? Diante de dúvida, diante de problemas, diante de adversidade, diante de tentação, diante de seja lá o que for, clame a Deus. Então, o capitão foi usado pelo Senhor aqui para deixar claro para Jonas o que ele precisava fazer. Você está fugindo, mas você tem que voltar e clamar ao seu Deus. E aí, a partir daí, percebe-se facilmente que Jonas não mudou
em nada a postura, e os marinheiros tiveram que fazer o quê? Não, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, senão vai todo mundo morrer. Já jogou, já clamou, já orou, nenhum Deus atende a gente, mas tem alguém culpado. O senso deles de que algo errado estava acontecendo era muito grande. E aí eles fizeram o quê? Vamos lançar sortes, mais uma vez a soberania de Deus. A gente está estudando o livro de Ruth, aqui nas leções, né, na escola, e a gente viu como que o autor de Ruth, Samuel, ele ironicamente diz assim, e por acaso Ruth entrou nos campos de Boaz. É a forma dele de dizer assim, coincidência santa, né? Deus é bom demais. Né? E nesse momento, Jonas está dizendo a mesma coisa, o Senhor é soberano sobre todas as... Gente, quem está contando isso é Jonas. Ele disse assim, lançaram as sortes para saber de quem era a culpa, e há quem diga que não é que se caiu, há quem diga que se não é que se caísse, já era de Jonas, é como se fosse assim, o primeiro que vai falar, no mínimo. Mesmo assim, caiu quem? Jonas. E aí começou o quê? O interrogatório. Como é teu nome? De onde tu vem? Para onde tu vai? Qual é a tua profissão? Você está entendendo? Como assim, tem alguma coisa errada. Diga o que é que está acontecendo, porque o tempo está passando, o barco vai se arrebentar. E aí, gente, um dos momentos mais bonitos e fortes, né? Olha o que está lá no versículo 9. Eu sou... É como se ele dissesse assim, eu sou crente, membro da Igreja Batista Betânia em Gravatá. Você está entendendo? Eu sou adorador do Deus que fez os céus, a terra, o mar. Então ele criou isso aí tudinho que vocês estão aí com medo. E a gente se reúne lá todo domingo. Se quiser ir lá, viu, pode ir. É uma bênção. Os camaradas olharam para ele e fizeram o quê? É doido mesmo. Né? Porque o texto revela que quando ele entrou no navio, ele já tinha dito para eles, eu estou fugindo. Eu imagino que o texto, inclusive, diz que ele pagou, viu, gente? Ele pagou caro para ir no barco. Tá certo? Porque provavelmente não era um barco de transporte de pessoas. Como vocês viram, era um barco de carga. Então ele fez um acordo lá para poder ir. E pelo jeito, para convencer, o que foi que ele fez? Ele disse assim, eu estou fugindo do meu Deus. Eu imagino que talvez os camaradas não deram nem crédito. Vocês perceberam que eles não deram crédito para o que ele falou no início? Eles só juntaram as peças quando aconteceu a tempestade, que ele lembrou para eles, lembra que eu disse que estava fugindo? É ele. Está vindo atrás de mim. É porque ele criou o céu, a terra, o mar. Vocês não sabem disso porque vocês não vão para a igreja. Vocês estão entendendo? A gravidade da gente ser povo de Deus, da gente conhecer o nosso Deus, da gente não só viver a palavra, mas a gente ensinar e proclamar a palavra do Senhor. Porque essa palavra traz salvação. Deus é tão bom, tão misericordioso, que na teimosia de Jonas começou aqui o quê? O processo de conversão dos marinheiros. Vocês perceberam o que foi que aconteceu? Neste momento, eles fazem... Olha que interessante, gente. Quando eles dizem assim, eu creio no Deus que é o responsável pela tempestade. A reação dos marinheiros, primeiro é que eles ficam apavorados. Tipo assim, por que você fez tudo isso? E como eles viram que o mar não parava, o que é que eles fizeram? Então diga o que a gente precisa fazer para acabar com tudo isso. E olha que interessante que vai acontecer agora. Veja só. O grande problema do livro de Jonas é porque Deus mandou a palavra Deus falou sua palavra para Jonas, dizendo, você precisa fazer isso, e Jonas desobedeceu. A gente vai descobrir lá na frente o motivo da desobediência de Jonas, tá certo? Mas eu posso adiantar uma coisa aqui. O livro de Jonas fala sobre salvação e misericórdia do Senhor. E isso era realmente o que estava faltando no coração de Jonas, e por isso ele desobedeceu. Ele não tinha misericórdia. Sabe o que vai acontecer agora? Os marinheiros, quando eles escutam Jonas falar o que era preciso fazer, e olha a determinação de Jonas em continuar na vida de pecado. Olhe, os marinheiros, meu irmão, diga logo o que é para fazer, porque o seu Deus está furioso, se a gente não atender, a gente morre. Então diga logo para a gente fazer e resolver. Olha o senso de respeito desses marinheiros, diante do senso de desrespeito, desleixo do servo do Senhor. E aí Jonas dá a orientação. Olha a sagacidade de Jonas, minha gente. Se o problema sou eu, o salário do pecado é então, meu, vamos resolver logo isso aqui. Me levantem e acabem logo com isso. Me joguem no mar.
Vocês vão ver, a tempestade vai passar. Na mente de Jonas, ele fez assim: eu resolvo porque eu vou para lá, morro, acaba, ninguém vai pregar em Nínive e eles morrem também. Só que, gente, a ironia que eu falei está numa questão muito importante aqui. Até agora os marinheiros fizeram tudo que Jonas não fez, perceberam? Só que agora eles vão fazer a mesma coisa que Jonas fez. Jonas, por incrível que pareça, ele foi a voz de Deus agora. Me lança, a culpa é minha. No sentido de, tipo, se eu sou o culpado mesmo, ouça a voz do servo do Senhor, obedeça. Eles obedeceram? Obedeceram? Não. E por que eles não obedeceram? Eles tiveram misericórdia. O que é que estava faltando em Jonas? Misericórdia. Jonas está usando a ironia para dizer assim, enquanto eu não tinha misericórdia e queria matar, eles tiveram misericórdia e quiseram me salvar. Enquanto eu desobedeci por falta de misericórdia, eles estão desobedecendo por misericórdia. Mas, gente, não adianta. Na nossa vida não tem isso de querer fazer boa intenção fazendo errado. Você está entendendo? A palavra do Senhor é sempre a voz do Criador. Ela precisa ser obedecida. E os marinheiros foram se esforçar para tentar vencer a tempestade do Criador do universo no braço. Tem condição, minha gente? Tem condição dessa batalha dar certo? Óbvio que não. Mas, irmãos, infelizmente é isso que a gente faz. Quantas e quantas vezes na nossa vida o Senhor vive nos orientando, não é isso? Mostrando a sua vontade. E a gente insiste no erro. Muitas vezes a gente insiste em erro com boa intenção. Mas o que é que a gente precisa entender? A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável, minha gente. A gente nunca pode esquecer isso, a vontade do Senhor. Ela precisa promover em nossas vidas o que é bom, o que é o quê? Perfeito e agradável. Mas ela nem sempre vai vir na forma de bonança. Porque quando a gente se afasta dele, a gente está acionando o modo da aliança que ele fez com nós. Se obedecer, bênção. Se desobedecer, maldição. Quando os marinheiros perceberam que não tinha jeito, o que é que eles fizeram? Vocês viram antes de jogar Jonas qual foi a postura deles? Gente, o povo já estava mais crente que Jonas, né? Porque eles já entenderam que Deus é Deus, que Ele tem poder para acabar com a tempestade. Eles tentaram ter a misericórdia que Deus estava querendo que tivesse no coração de Jonas. Quando eles perceberam que não adiantava desobedecer, porque a vontade de Deus precisava ser feita, o que é que eles fazem? Eles obedecem, mas antes eles querem deixar claro o quê? O nosso coração está em paz. Quer dizer, não estava em paz no sentido de, vamos matá-lo. Vocês estão entendendo? É como se fosse assim, Senhor, a gente tentou. Olha só, se é para jogar ele, não coloque sobre nós. Olha a fala deles. No versículo 14, eles clamaram ao... um detalhe, tá? No final do versículo 13, quando eles insistiram em desobedecer, o que é que aconteceu com o mar? Ficou ainda mais violento. E isso é o que acontece na vida do servo do Senhor, quando ele insiste em caminhar longe da vontade do seu Criador. O mar só vai ficar cada vez mais violento. Precisamos temer está longe da vontade do Senhor. Amém? E aí, o que é que os marinheiros fazem? Olha o versículo 14. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Eles estavam com medo de quê? Se esse negócio for errado, a gente morre também. A gente tentou salvá-lo. O que é que o Senhor quer? Existe uma preocupação aqui. Não caia sobre nós a culpa de matar um. Achavam que Jonas ainda era inocente,
Porque tu, ó Senhor, fizeste o que? Olha que interessante, gente. Mais uma vez, da boca do ímpio está saindo o quê? Riqueza teológica. O Senhor é soberano e Ele está no controle de tudo. Você crê nisso? Amém. O Senhor está no controle de nossas vidas, apesar da nossa desobediência. Deus é muito bom conosco, minha gente. Deus é muito misericordioso. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes a gente insiste em desobediência em nossas vidas, né? Mas o Senhor, com sua misericórdia, Ele sempre conduz o seu povo. Mesmo que seja necessário colocar uma disciplina rígida na nossa vida, né? Como um bom pai, não é isso? Como uma boa mãe. Eu costumo dizer que eu não fui criado por um pai, eu não tive um pai presente, né? Mas em compensação, meu amigo, Dona Vera, quando ligava o modo tempestade, o barco não aguentava não, viu? Porque é isso que o pai e a mãe têm que fazer, refletir o Criador. Tivemos aqui a apresentação de uma criança, e o pai e a mãe precisam aprender isso. Nós somos os responsáveis para ensinar os nossos filhos, impondo inclusive a disciplina do Senhor na vida deles. Porque eles precisam entender os limites para ver a gravidade do erro que pode levar eles para a morte. Longe do Senhor não é o nosso lugar. E o Senhor fará o necessário para nos conduzir de volta. Mesmo que isso seja botar você no meio de uma tempestade. A disciplina do Senhor é violenta, mas o objetivo dela é misericordioso. Essa foi a ação de Deus na vida de Jonas. Então, eles oram pedindo para que o Senhor não os castigue, né, por causa disso. E eles, olha o 15, olha a cena, gente. Em seguida, fica imaginando o sentimento de Jonas nesse momento. Você tem noção, gente? A tempestade era tão violenta que eu acho que tiveram dificuldade de ficar em pé para jogar ele. Olha o versículo 15. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. Você tem noção desse momento agora? Você dizer assim, me lance lá. O mar completamente enfurecido. As ondas cobrindo o barco, quase destruindo o barco, e dizer assim, me lance lá. Os homens levantarem Jonas. Você tem noção desse momento? E você vê aquele abismo de água na sua frente. E você ficar determinado para continuar nessa loucura. Mas muitas vezes, infelizmente, é assim que a gente faz. Concorda? Infelizmente, isso é uma metáfora da nossa vida, gente. Quando a gente, muitas vezes, negligencia a vontade do Senhor. Abandona o que está sendo dito na palavra. Insiste nos nossos erros. E aí eles levantam Jonas, lembram do verbo? Levante-se, Jonas. Agora eles estão levantando Jonas para jogar Jonas para descer ainda mais. Pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Eu fico imaginando. Você se colocou no lugar de Jonas, né? Pendurado pelos camaradas assim, olhando o mar enfurecido. A gente vai saber o que aconteceu no coração de Jonas. Isso aí, calma. Mas pense agora, na fé que foi produzida no coração desses marinheiros, quando eles lançaram Jonas. Você já viveu um milagre desse na sua vida? Você colocar diante do Senhor uma petição, uma tempestade violenta na sua vida. E quando você finalmente abre mão do seu eu e joga, aquela tempestade faz e vira uma completa bonança. Sabe por quê, gente? Porque não é só a respeito de Jonas, é a respeito de Deus. E para Deus, o personagem principal, esses homens se converteram. Não é justo que eles continuem nessa tempestade. E aí esses homens viram um milagre acontecer. Uma tempestade violenta virar uma bonança. E aí olha o que acontece, gente. Olha o último versículo da nossa leitura. Tomados
de grande temor ao Senhor. Querida igreja, olha o que Jonas está querendo provocar para os ouvintes da época. Meus irmãos, não percam tempo, precisamos temer o nosso Deus. Para que a calmaria venha para a nossa vida, nós precisamos temer ao nosso Deus. É isso que está acontecendo na vida de quem teme. Eu vou ficar de fora disso. Precisamos temer ao nosso Deus. O que é que ele está dizendo? O ímpio, ele é alcançado pela salvação do Senhor. Ele teme ao Senhor. Ele fez o que foi necessário para se livrar da tempestade. Ele obedece à vontade do Senhor. E por temer e obedecer, ele recebeu salvação. Eles que estavam prestes a morrer na tempestade, quando eles temeram ao Senhor e obedeceram à vontade do Criador, eles receberam o que do Senhor? Uma bonança, salvação. Não podemos nos esquecer, esse testemunho foi dito para o povo de Deus na época de Jeroboão II, um reino idólatra que não temia ao Senhor e vivia uma vida de pecado. O que é que Jonas está dizendo? O nosso sofrimento está sendo culpa da nossa idolatria, precisamos temer o nosso Deus. Os ímpios estão temendo e nós? Não. Vocês lembram de Jesus? Quando os fariseus da época, Mateus 16, 14, chegaram para ele pedindo um sinal. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e puseram à prova, pedindo-lhes um sinal do céu. O que é que Deus disse? O que é que Jesus, disse? Olha o versículo 4. Uma geração perversa e adúltera. Sabe o que é isso? Uma geração que não me serve, que não me tem como Deus, não me teme, é adúltera. Seu coração foi tomado de perversidade. Pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a você, a não ser o sinal de os marinheiros se converteram. E o povo continua teimoso. E sabe o que é muito belo em tudo isso? A gente sabe que esse povo gentil que estava crendo em Jesus, ele foi ampliado, não é isso? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. O Evangelho chegou em Gravatar. Nós somos esses ímpios que creem no Senhor. Fiquei muito emocionado quando eu tive a oportunidade. O irmão Severino me levou lá no Sítio dos Macacos. Que trabalho lindo, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Parabéns pelo que vocês têm feito naquela localidade, viu? E a única coisa que me veio à mente foi: Senhor, tua palavra está se cumprindo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a gente continua sendo o quê? Testemunha do Senhor, levando o Evangelho para frente. O Evangelho alcançou os marinheiros. Mas, irmãos, não podemos deixar que aconteça conosco um replay de Jonas. Nós somos o povo de Deus. Não é isso? Nós somos a igreja de Jesus, estamos na nova aliança. Precisamos temer o nosso Deus. Precisamos obedecer a sua vontade. A salvação vem do Senhor. Sua disciplina, ela vai nos conduzir ao temor e à obediência. Amém? A salvação vem do Senhor. Se falharmos, a sua disciplina misericordiosa, mesmo assim, nos conduz para temor e obediência. Vamos ficar em pé? Eu queria te convidar a colocar diante do Senhor esse desafio. O nosso Deus é um Deus de salvação. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos temer ao Senhor.
Precisamos temer ao Senhor e reconhecer o que Ele está fazendo em nossa vida. Precisamos temer ao Senhor e obedecer à sua vontade. Eu queria orar por você essa noite. Se há alguém que gostaria de colocar diante do Senhor o seu barco, dizendo: Senhor, toma a frente. De repente você pode estar passando diante de uma tempestade e o Senhor pode estar falando para você essa noite: você precisa me temer. Você precisa ouvir a minha voz. Você precisa me obedecer. O Senhor pode estar te conduzindo no meio de uma disciplina. O Senhor pode estar te trazendo para próximo dEle, como Ele fez com aqueles marinheiros. Eu queria orar por sua vida. Então, se o Senhor te trouxe essa noite aqui, e se Ele tem falado no seu coração essa noite, eu queria que você levantasse a sua mão. Se você... Amém, que Deus te abençoe, meu irmão. Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Se você chegou essa noite hoje aqui, você era esse marinheiro que não vinha à igreja, que você não segue ao Senhor Jesus. De repente você até pode ter tido péssimos Jonas, né? Vários Jonas na sua vida, péssimos exemplos de crente. É uma realidade, como você pode ver, faz parte da caminhada. Bons homens, piedosos, podem falhar. Jonas é um servo do Senhor que agora conta a história de mudança. Mas quanto estrago ele pode ter feito nessa loucura aqui? O Senhor está te falando, se você é esse marinheiro que não estava aqui na casa do Senhor, e você hoje quer dizer: o Senhor é o meu Senhor, eu quero entregar minha vida a esse Senhor Jesus, eu quero temer a esse Deus, que tem poder para mover o céu, serra e mar. Eu quero entregar a minha casa na mão desse Senhor, eu quero temer a sua vontade, eu quero que o Senhor conduza o meu barco. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Amém. Se hoje à noite pode ser o Jonas, né? Que estava no lugar certo, na hora certa, com planos do Senhor para a sua vida. O Senhor mandou e você fugiu. Então, se hoje você quer retornar para esse caminho, para esse barco, levante a sua mão, eu quero orar por você também. Amém, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Se você sentir à vontade, eu queria orar por sua vida. Vem aqui à frente para eu orar por vocês. Todo mundo que levantou a mão, independente do motivo, vem aqui à frente. Eu queria orar especificamente por cada pessoa que levantou a mão. Fique à vontade. Podem vir. Amém. Pode vir aqui à frente, meu irmão. Quem levantou a mão pode vir. Queremos orar por você. Não é obrigado, mas se você vier, a gente quer orar por você. Amém. É muito importante para que a igreja veja vocês, que a igreja se disponha a estar orando por vocês, acompanhando vocês. Aqui é a casa do Senhor. Aqui é o povo de Deus que tenta temer ao Senhor e seguir a sua vontade. Não somos perfeitos, mas nós tentamos. Amém? A salvação vem do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Ó Pai, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela Tua palavra tão poderosa. Obrigado por tantos ensinamentos, Pai. Obrigado porque o Senhor é nossa salvação, Pai. Obrigado porque mesmo diante da nossa desobediência, mesmo diante da nossa falta de temor, Senhor Deus, mesmo diante da nossa falta de compromisso, e muitas vezes fazermos escolhas erradas, Senhor Deus, o Senhor é soberano, Pai. O Senhor é tão misericordioso, Senhor Deus, que o Senhor nos disciplina com amor. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero te pedir por essas vidas que estão aqui à frente, Pai.
Senhor Deus, o Senhor sabe o motivo que trouxe cada um aqui à frente. Eu quero te pedir pelas vidas que levantaram a mão também, que estão na congregação, Pai. O Senhor sabe a situação de cada pessoa, Pai. Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada quadro, cada vida, cada família, cada situação. O que nós sabemos, Senhor, é que independente do que está acontecendo na vida dessas pessoas, que o Senhor está chamando elas para mais perto do Senhor. Que o Senhor está dizendo, o Senhor disse fortemente na vida delas, que o Senhor é a salvação, a única salvação. E que elas estão assumindo um compromisso de temor ao Senhor e de obediência, Pai. E de aceitar a Tua vontade, custe o que custar. Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando essas vidas, que corajosamente levantaram a mão, que assumiram um compromisso diante do Senhor, e que elas possam, Senhor Deus, caminhar segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fez e fará na vida dessa igreja. Te louvamos por tudo isso, te louvamos porque o Senhor é nossa salvação. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O destino de Jonas... Depois de ser lançado ao mar, o que aconteceu com o servo do Senhor? Isso são cenas dos próximos episódios. E para isso eu convido a igreja a estar aqui próximo domingo, manhã ou noite? Noite. Próximo domingo, mas vinha de manhã também. De manhã tem escola bíblica. Hã? O último só que vai ser de manhã, certo? Então, venha domingo à noite. E eu queria lançar um desafio. Se você é cristão, se você é membro da igreja, traga alguém. Não é, irmãos? É 20 anos que eu trabalho com missão, minha gente. Traga alguém. O Senhor, o Senhor soberanamente colocou um livro para falar de salvação. Eu vou deixar quem o Senhor tem me incomodado, que está ao meu redor, que eu sei que eu preciso levar o evangelho, sem dar essa oportunidade. Não é isso? Eu fiz minha parte. Eu tentei trazer algumas pessoas, né? Não de Recife, que eu acho que eu tenho aqui, né? Fica mais fácil. Mas é assim mesmo. Amém? Assuma o compromisso. Eu até disse assim, faça uma listinha de 3, né? Sempre tem, né? Aquela pessoa do trabalho, da escola, né? Vizinho, que o Senhor nos incomoda, que você vê que alguma coisa o Senhor está fazendo. Convide essa pessoa. Traga. O Senhor tem planos na nossa vida, o Senhor tem planos na cidade. Então vamos fazer a nossa parte. Que o Senhor nos abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.